Marcos era um soldado veterano que havia servido por mais de 2 décadas em diversas missões ao redor do mundo. Sua experiência era vasta, mas com o passar dos anos começou a ser ignorado pelos jovens oficiais na base. Eles zombavam do velho, que falava demais sobre guerras passadas e táticas antigas. Mas Marcos carregava um segredo que poucos conheciam. Ele sabia como a guerra que se aproximava realmente terminaria. Durante seu último serviço ativo, ele recebeu informações confidenciais que o alertaram para uma ameaça iminente. Apesar disso, ninguém na base parecia acreditar em suas previsões ou respeitar seu conhecimento. Ele sentia o peso do abandono, mas sua determinação nunca fraquejou. Estava preparado para provar que eles estavam errados e que ele estava certo. Quer acompanhar histórias inspiradoras como essa? Inscreva-se agora para receber conteúdos exclusivos, atualizações e narrativas que vão além do óbvio. Não perca nenhum capítulo dessa jornada emocionante. Clique no botão de inscrição e faça parte da nossa comunidade. A guerra começou silenciosamente, com ataques inesperados e sabotagens em pontos estratégicos. Marcos percebeu que o inimigo usava táticas híbridas, misturando guerra convencional com ações clandestinas. Ele tentou alertar os comandantes, mas foi tratado como um exagerado ou um nostálgico. Enquanto isso, o conflito se espalhava rapidamente, tomando cidades e áreas militares. A base onde Marcos estava ficou em alerta máximo, com soldados jovens e inexperientes tentando controlar o caos. O veterano observava tudo com olhos atentos, sabendo que a verdadeira batalha ainda estava por vir. Ele se preparava para agir por conta própria se fosse preciso, pois a confiança na hierarquia havia diminuído. A sensação de que ele estava sozinho na luta começou a crescer. No meio do caos, Marcos encontrou velhos companheiros de armas, também desacreditados pela nova geração. Eles formaram um pequeno grupo, decidido a agir com base na experiência e nos sinais que haviam percebido. Sabiam que a guerra não era apenas física, mas também tecnológica e psicológica. O inimigo tinha acesso a armas avançadas e usava a desinformação como uma arma poderosa. Marcos e seu grupo começaram a coletar informações secretamente, trabalhando na sombra. A base oficial continuava ignorando suas ações, considerando-as perigosas e subversivas. Mas eles não tinham outra escolha se quisessem salvar suas famílias e seu país. O tempo estava contra eles e a guerra parecia cada vez mais imprevisível. Durante uma missão arriscada, Marcos descobriu uma instalação inimiga secreta próxima, à fronteira. Ali estavam desenvolvendo uma arma que poderia mudar o curso da guerra para sempre. Era uma tecnologia capaz de controlar o clima e causar desastres naturais em larga escala. Ele sabia que essa arma deveria ser destruída antes que fosse usada contra seu povo. Com sua equipe, planejou um ataque furtivo para sabotar a instalação. Eles precisavam agir rápido e com precisão, pois o inimigo estava sempre um passo à frente. A missão exigia tudo o que Marcos tinha em experiência e coragem. Eles partiram sob o manto da noite, determinados a vencer. Ao se aproximarem da base inimiga, enfrentaram armadilhas tecnológicas e sentinelas automatizadas. Cada movimento precisava ser calculado, pois um erro poderia significar a morte instantânea. Marcos liderava com firmeza, guiando seu grupo por corredores escuros e áreas altamente vigiadas. Eles chegaram ao núcleo da instalação onde a arma estava sendo construída. Com explosivos improvisados, começaram a destruir os equipamentos críticos. No entanto, foram descobertos e a luta começou com tiros e explosões. O barulho denunciou sua presença, mas eles continuaram firmes na missão. Marcos sabia que não podiam falhar naquele momento. Depois da explosão, a base inimiga começou a colapsar rapidamente.
Marcos e seu grupo correram para escapar, enfrentando soldados inimigos em seu caminho. Durante a fuga, Marcos foi ferido, mas sua determinação não permitiu que parasse. Com a ajuda dos companheiros, conseguiu alcançar um ponto seguro longe da instalação. Eles haviam conseguido destruir a arma, mas sabiam que a guerra ainda não acabara. O inimigo estava furioso e aumentaria as investidas para retomar o controle. Marcos usou o momento para enviar uma mensagem aos comandantes da base oficial. Era um alerta de que a ameaça era real e que eles precisavam agir juntos. Porém, a Chinadusa, resposta que receberam foi fria e burocrática. A liderança não queria admitir que havia subestimado a gravidade da situação. Marcos sentiu o peso da traição e do desdém mais uma vez. Mesmo assim, ele não desistiu e continuou suas ações com seu grupo de forma clandestina. Eles começaram a reunir aliados dentro e fora da base, formando uma resistência silenciosa. Cada dia era uma batalha para conquistar a confiança de mais pessoas. A guerra tornava-se uma mistura de combates físicos e disputas internas. O veterano estava no centro dessa tempestade, lutando em 2 frontes. Enquanto isso, o inimigo lançou um ataque devastador contra uma cidade próxima. As imagens de destruição e sofrimento circularam por toda a base, chocando os soldados. Marcos sentiu uma raiva profunda, sabendo que aquilo poderia ter sido evitado. Ele reuniu seu grupo para planejar uma missão de resgate e ajuda humanitária. Com poucos recursos, eles partiram para salvar civis presos em meio à destruição. A situação era caótica, com prédios caídos, incêndios e ameaças constantes. Mas Marcos liderou com coragem, usando suas habilidades para organizar as operações. Cada vida salva era uma pequena vitória na guerra invisível. Após o resgate, Marcos começou a receber reconhecimento discreto de alguns oficiais. Sua reputação como líder experiente crescia, mesmo que não fosse oficializada. Ele usava esse apoio para pressionar por mudanças nas estratégias militares. Propôs treinamentos que unissem veteranos e jovens soldados para melhor eficácia. Também sugeriu o uso das informações coletadas pelo seu grupo para antecipar movimentos inimigos. Alguns aceitaram suas ideias, outros continuaram céticos e resistentes. Mas o veterano não se deixou abater pelas críticas ou pela política da base. Ele sabia que o futuro da guerra dependia da união e da sabedoria de todos. Meses se passaram e a guerra continuava sem um fim aparente. Marcos via jovens soldados caindo enquanto os líderes pareciam mais preocupados com interesses pessoais. A paciência do veterano se esgotava, mas ele mantinha a esperança viva. Foi quando ele descobriu algo que mudaria tudo, um plano secreto do inimigo para um ataque final. Eles planejavam usar uma nova arma em larga escala, capaz de destruir cidades inteiras. O veterano sabia que esse era o momento decisivo e a guerra terminaria ali. Com seus aliados, Marcos preparou uma última ofensiva para impedir o desastre. E a batalha que viria seria a prova final de sua sabedoria e coragem. Na noite antes do ataque, Marcos reuniu seu grupo para discutir os detalhes da missão. Todos sabiam que era perigoso, mas ninguém hesitou em seguir o veterano. Eles dividiram tarefas e traçaram rotas para infiltrar a base inimiga onde a arma estava guardada. O silêncio dominava o ambiente, com a tensão visível nos olhos de cada soldado. Marcos, apesar do peso dos anos, parecia o mais calmo e confiante de todos. Ele lhes contou histórias de batalhas passadas para inspirar coragem e esperança. O plano dependia da precisão e da rapidez. Não havia espaço para erros. E eles partiram sob a escuridão da noite, com o destino do mundo em suas mãos. Ao se aproximarem da base inimiga, encontraram fortificações reforçadas e sistemas de segurança avançados.
Marcos liderava com estratégias antigas combinadas com táticas modernas que ele próprio havia desenvolvido. Eles conseguiram desativar alarmes e passar por patrulhas sem serem detectados. Dentro da base, o grupo enfrentou desafios técnicos e emboscadas inesperadas. Mas a experiência de Marcos fazia a diferença, orientando os jovens a cada passo. Finalmente, chegaram ao cofre, onde a arma estava armazenada, protegido por camadas de segurança. Usaram dispositivos eletrônicos para quebrar as barreiras, trabalhando contra o tempo. O som dos passos inimigos se aproximava, aumentando a urgência da missão. Com a arma em mãos, começaram a retirada, mas foram cercados por soldados inimigos. A batalha se tornou intensa e brutal, com tiros e explosões por todos os lados. Marcos lutava como nos velhos tempos, com destreza e experiência inigualáveis. Seu grupo resistiu bravamente, protegendo o artefato que poderia salvar milhares de vidas. Durante o combate, Marcos foi ferido gravemente, mas continuou a liderar até o fim. Eles conseguiram escapar da base, fugindo por túneis subterrâneos que só ele conhecia. A dor era imensa, mas a vontade de vencer era maior que qualquer sofrimento. Eles precisavam entregar a arma para neutralizar a ameaça. Ao retornar à base oficial, Marcos encontrou resistência para entregar a arma e as informações. Havia pessoas dentro da própria estrutura que não queriam admitir a gravidade da situação. Mas o veterano não se deixou intimidar e expôs, tudo com provas concretas. Ele contou a verdade sobre o plano inimigo e as consequências de não agir. Pouco a pouco, aliados apareceram para apoiá-lo e ajudar a mobilizar as tropas. A base começou a se organizar para a ofensiva final contra o inimigo. Marcos, mesmo debilitado, participou dos preparativos com determinação. Ele sabia que aquele seria o capítulo final daquela guerra. Na manhã seguinte, as tropas partiram para o confronto decisivo. Marcos foi colocado em uma posição estratégica para coordenar os ataques. O céu estava carregado, refletindo a tensão do momento. Os soldados avançaram em formação, protegidos por blindados e apoio aéreo. O inimigo resistia ferozmente, mas a força unida da base mostrava seu poder. Marcos coordenava cada movimento, prevendo as ações adversárias. Era como se sua experiência antiga se misturasse com a tecnologia moderna. Cada avanço conquistado trazia esperança para todos. Durante o combate, a arma inimiga foi localizada e destruída por uma equipe especializada. Isso mudou o rumo da batalha e desmoralizou as forças inimigas. Marcos viu seus companheiros caírem, mas também viu a determinação deles crescer. O campo de batalha era um caos de fogo, fumaça e coragem. Ele lembrava de cada sacrifício, de cada momento que o trouxe até ali. A guerra que muitos chamavam de impossível estava chegando ao fim. O veterano sentia que seu papel na história estava cumprido, mas ainda havia uma última missão: garantir a paz. Após a vitória, Marcos participou da reconstrução e da reestruturação da base. Seu conhecimento foi finalmente valorizado e ele recebeu honras que nunca buscou. Ele defendeu mudanças para evitar que futuros conflitos fossem tratados com descaso. A experiência da guerra ensinou a todos que o passado deve ser respeitado para se aprender. Marcos tornou-se mentor dos jovens soldados, transmitindo a sabedoria acumulada. Sua história passou a ser contada para inspirar as futuras gerações. Ele sabia que a verdadeira batalha era manter a paz conquistada, e ele estava pronto para essa missão também. Com o fim da guerra, a cidade aos poucos voltou à normalidade. Marcos caminhava pelas ruas que agora conhecia com olhos diferentes. Sentia o peso da história e o valor da vida que tanto lutou para preservar. Apesar do respeito conquistado, ele preferia a simplicidade da vida cotidiana. Mas sua mente nunca esquecia os horrores e os ensinamentos da guerra.
Ele continuava em contato com seus antigos companheiros, fortalecendo laços. O veterano sabia que a paz era frágil e precisava ser protegida diariamente. Assim, ele vivia em silêncio, pronto para defender seu lar se necessário. Os jovens que antes zombavam do velho soldado agora olhavam para ele com admiração. Eles entenderam que a experiência e a coragem não se medem pela idade. Marcos nunca quis ser herói, mas a guerra o colocou nessa posição. Ele sempre acreditou que o verdadeiro valor estava em servir e proteger. Seus olhos carregavam histórias que poucos poderiam imaginar. Cada cicatriz contava um capítulo de luta, sacrifício e esperança. E ele continuava a ensinar que a guerra não termina quando as armas param. Ela vive no coração daqueles que lutaram por um futuro melhor. O veterano nunca deixou de se preparar para o inesperado. Ele sabia que a história poderia se repetir de formas diferentes. Marcos manteve sua forma física e mental, sempre pronto para o chamado. Ele passou a participar de treinamentos e eventos militares como consultor. Seu legado virou inspiração para novos soldados e civis. A base militar transformou-se, incorporando as lições da guerra passada. Marcos sentia orgulho, mas também responsabilidade, pois no fundo ele sabia que a guerra real nunca acaba completamente. Anos depois, Marcos foi convidado para contar sua história em um documentário. Ele aceitou, sabendo que era uma forma de preservar a verdade. Durante as gravações, relembrou momentos dolorosos e gloriosos. Suas palavras emocionaram jovens e velhos, despertando respeito e reflexão. Ele falou sobre os erros da liderança, o valor da experiência e a coragem silenciosa. A audiência entendeu que um soldado não é apenas um guerreiro, mas um guardião da paz. Marcos terminou dizendo que a verdadeira vitória é a sobrevivência da esperança e que todos devem estar preparados para lutar, não contra inimigos, mas contra o esquecimento. Depois do documentário, o veterano recebeu cartas de agradecimento de várias partes do país. Muitas pessoas se identificaram com sua história e aprenderam lições importantes. Ele passou a ser convidado para palestras em escolas, universidades e eventos militares. Marcos sentia que seu papel era maior do que ele imaginava, mas também sabia que deveria manter a humildade e a simplicidade. Continuava a treinar e a manter contato com seus antigos companheiros. A amizade, construída nas batalhas, era sua maior riqueza, e ele cultivava esses laços com carinho e respeito. Em uma dessas palestras, um jovem soldado se aproximou de Marcos com lágrimas nos olhos. Disse que sua história lhe deu força para continuar lutando. Marcos sentiu uma mistura de orgulho e responsabilidade. Sabia que suas palavras tinham poder e que devia usá-las com sabedoria. Ele conversou longamente com o jovem, oferecendo conselhos e apoio. Aquele momento reforçou sua missão de passar adiante o que aprendeu, pois a guerra pode até terminar, mas o aprendizado deve ser eterno. E ele estava disposto a ser o farol para quem ainda iria enfrentar tempestades. Enquanto isso, a base militar se transformava em um centro de treinamento moderno. Incorporou as experiências e estratégias que Marcos e seus aliados trouxeram. Os soldados agora treinavam em equipe, com respeito entre gerações. A tecnologia avançava, mas o valor humano nunca foi esquecido. Marcos ajudou a desenvolver programas que valorizavam o aprendizado contínuo. A paz parecia sólida, mas todos sabiam que a vigilância era essencial. O veterano continuava ativo como consultor, participando de exercícios e debates. Ele sentia que seu legado estava seguro, mas a missão ainda não acabara. Em um dia comum, Marcos recebeu uma ligação urgente. Havia uma ameaça emergente em uma região remota do país. O veterano foi chamado para ajudar a planejar a resposta. Ele não hesitou, mesmo sabendo que seu corpo já não era mais jovem.
A experiência valia mais do que qualquer vigor físico. Marcos reuniu uma equipe multidisciplinar para enfrentar o desafio. Eles trabalharam dia e noite, traçando estratégias e coordenando recursos. Era mais uma prova de que ele ainda tinha muito a oferecer. A operação na região remota foi delicada e complexa. Marcos aplicou tudo o que aprendeu na guerra passada. Sua liderança foi fundamental para o sucesso da missão. Eles conseguiram neutralizar a ameaça sem grandes perdas. O veterano foi elogiado, mas preferiu destacar o trabalho da equipe. Sabia que a vitória era resultado da união e da colaboração. Após a operação, retornou à base com o sentimento de dever cumprido. Mesmo cansado, estava satisfeito por ter feito a diferença. Nos anos que seguiram, Marcos continuou ativo na comunidade militar. Organizou grupos de apoio para veteranos e suas famílias. Ajudava a promover a saúde mental e o bem-estar dos soldados. Sabia que as batalhas internas eram tão difíceis quanto as externas. Ele defendia a importância do cuidado e da solidariedade. Sua voz se tornou referência para políticas militares humanizadas. Marcos sentia que sua luta não terminava no campo de batalha. Era uma missão de vida que ele abraçava com paixão. Com o passar do tempo, Marcos começou a escrever suas memórias. Queria deixar um registro fiel da guerra e das lições aprendidas. O livro foi publicado e rapidamente se tornou um sucesso. Leitores de todas as idades se emocionaram com suas histórias. Ele falou sobre coragem, sacrifício, mas também sobre esperança e redenção. O veterano acreditava que o conhecimento era a melhor arma contra o esquecimento e que as histórias de guerra deveriam servir para construir um futuro melhor. Marcos se sentia realizado por ter contribuído para essa causa. Na última fase da vida, Marcos decidiu dedicar-se ao ensino. Foi convidado a dar aulas em academias militares e universidades. Ele usava suas experiências para formar líderes conscientes e preparados. Seus ensinamentos iam além das táticas, focando em ética e humanidade. Os alunos o admiravam não só como soldado, mas como mentor e exemplo. O veterano encontrava na educação uma forma de perpetuar seu legado. Sabia que os tempos mudavam, mas os valores essenciais permaneciam, e ele estava determinado a transmiti-los para as gerações futuras. No fim, Marcos se tornou uma lenda viva, respeitado por todos que o conheceram. Sua história mostrou que a verdadeira força está na coragem de enfrentar o desconhecido. Ele provou que a idade não define o valor de um soldado, que a experiência é uma arma poderosa em qualquer guerra. Marcos deixou um legado de esperança, sacrifício e amor à pátria. Sua vida foi uma prova de que os heróis existem, mesmo quando ignorados. E que o fim da guerra não é o fim da luta, mas o começo de um novo capítulo. Assim, o velho soldado descansou, sabendo que sua missão estava cumprida. Gostou da história? Quer mais conteúdos transformadores e inspiradores? Então, não deixe de se inscrever. Ative as notificações para receber em primeira mão novos capítulos, relatos e histórias que celebram o verdadeiro significado do respeito e da coragem. Sua inscrição faz toda a diferença. Junte-se a nós.